Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, passando para dar uma atualizada sobre os últimos acontecimentos que estão se dando no Brasil e no mundo, numa semana que promete muitas emoções e muitas delas estão ligadas a cobranças que a sociedade brasileira está fazendo e o nosso portal está dando também a sua contribuição. Me refiro especificamente a algo que está na mesa do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, que ele tem que dar satisfações à sociedade brasileira, né? Ou então ele estará fazendo de trouxa, me desculpe a expressão, o ministro Alexandre de Moraes, que se expôs ao longo desses anos todos na defesa da democracia, de valores e buscando a responsabilização criminal dessa Orcrim que esteve à frente do nosso país, né? Quando a porteira for aberta, isso será um sinal muito importante que outras coisas irão acontecer. E eu estou acreditando que isso vai se dar aqui no nosso país. Nós não podemos aceitar que tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia no Brasil seja varrido para baixo do tapete, né? E temos também uma situação no campo do surrealismo. Pessoas militares lotados agora no governo Lula, no gabinete de segurança institucional, uma vez diante de um pente fino que essas agências de inteligência têm que fazer, né, se descobriu que alguns deles fizeram PIX para o inelegível, né, para que ele arrecadasse aqueles mais de 17 milhões, né? Muito preocupadinhos, né, com o criminoso, o ladrão de joias, segundo o que diz a Polícia Federal no inquérito que está na mesa do senhor Paulo Gonet. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer aqui algumas imagens, mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando agora o nosso portal ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, o clã Bolsonaro simplesmente está ignorando as Olimpíadas, a representação que os brasileiros, atletas brasileiros, brasileiras, né, estão fazendo lá na França. Enfim, estão ali mostrando que nós estamos evoluindo bastante em várias modalidades esportivas e muitos atletas estão justamente conseguindo algum tipo de espaço porque estão tendo algum tipo de bolsa, né, de apoio que foi implementada lá atrás, no primeiro governo Lula. E isso pode ser o grande motivador do silêncio do bolsonarismo, já que eles não fizeram absolutamente nada pelo esporte do nosso país. A não ser ficar tentando a simpatia de um ou outro dentro dos esportes para as pautas morais, para as pautas que não têm nada a ver com o esporte. Aliás, o Bolsonaro ele desenvolveu, além dos outros mau-caratismos, um em especial que eu não sei como é que isso não foi interpretado de maneira tão negativa pelas pessoas que gostam de futebol, por exemplo. O Bolsonaro, todas as vezes, ele aparece em algum canto com a camisa de um time de futebol diferente. O que isso significa? É alguém que não tem personalidade, né? Um torcedor do Flamengo, de repente vê o cidadão com a camisa do Flamengo, aí de repente vê com a camisa do Vasco, vê com a camisa do Botafogo, do Fluminense, ou o torcedor do Palmeiras, de repente vê a criatura com a camisa do São Paulo, com a camisa, sei lá, de outro time adversário, mas ele faz isso com uma desenvoltura, né? Bota a camisa do Atlético em Minas Gerais, depois bota a camisa do Cruzeiro, bota do Grêmio, bota do Internacional. Gente, isso é uma coisa totalmente sem sentido, né? Mas para algumas pessoas isso aí é uma coisa bacana, né? O cara não ter personalidade nem futebolística. Ele sempre colocar uma camisa para tentar engrupir pessoas que têm a simpatia por determinado clube, né? Bom, essa é a relação que a gente vê dessa criatura e do clã com o esporte. Daí a gente vê o Flávio Bolsonaro se manifestando hoje nas redes, né? Em relação às Olimpíadas, mas para variar, né? Com uma calhordice, uma mentira. Escreveu no seu Twitter a criatura isso aqui: Tachad não tem limites. Quando a gente pensa que já viu de tudo, que ele já fez de tudo, ele se supera novamente. Até ser herói do Brasil custa caro. Que loucura. Medalhas olímpicas vão render 310 mil em impostos. A matéria está totalmente distorcida, a matéria é bandida. O que acontece é que o Comitê Olímpico Brasileiro dá um prêmio em dinheiro para cada medalhista brasileiro. E, evidentemente, como é um recebimento, qualquer tipo de recebimento, a legislação tributária do nosso país automaticamente vai tributar
vai reter, enfim, ou vai cobrar a título de imposto de renda. Isso não foi Haddad que inventou, mas aí a canalha usa algo que já está consignado como fato para atribuir isso como um aspecto negativo, a importância que o Comitê Olímpico Brasileiro dá para os atletas que ganham algum tipo de medalha, né? Que se desempenham bem nas Olimpíadas, né? Enfim, tá aí, mais uma calhordice. O inelegível só fica todo dia publicando um vídeo, reparando atos administrativos, né? Ah, Lula não fez isso, Lula fez aquilo outro, deixou de fazer. E fica o tempo todo com essa futrica, né? Sempre espalhando cada vez mais desinformação. E isso só acaba tendo mais desenvoltura porque o governo Lula ainda tem uma deficiência gigantesca, estratosférica em comunicação. O que falta para o presidente Lula? Todos os dias fazer encontro com jornalistas, ele fazer uma live, ele explicar o que está acontecendo, ele ilustrar com exemplos as situações que poderiam acontecer no nosso país se não tivéssemos uma amarra aqui, outra acolá, falar sobre a relação com o parlamento, com o poder judiciário, enfim, ele tem capacidade para falar isso, para se comunicar, mas na medida que ele não se comunica, ou não se comunica eficientemente, a máquina de desinformação é gigantesca, né? E acaba surtindo muito efeito negativo para o governo. Não é por outra razão que eu comentei aqui com vocês que a pesquisa do Datafolha dá o mesmo índice de aprovação de Lula nos primeiros 1 ano e 6 meses de governo com o mesmo índice, com o mesmo período de Bolsonaro. Gente, tem alguma coisa muito errada nessa história. A gente não pode considerar que o governo Lula que está fazendo o que já fez, reiniciado uma série de programas, está administrando, depois de um caos, que isso seja considerável alguém que fez só o mal ao nosso país como Bolsonaro ter o mesmo índice, ou ter tido o mesmo índice de aprovação do presidente Lula, né? Então, que fica mais uma vez consignada aqui a nossa observação de que coisas precisam mudar na comunicação. E mudar como? Arrastando o presidente da República para ser um sujeito ativo nos debates políticos nacionais. Porque senão a gente tem apenas um líder eleitoral. Ele aparece nos horários eleitorais, faz campanha durante as eleições e depois a gente fica num vácuo aqui, todos nós discutindo temas, sem saber exatamente o que está acontecendo, né? Bom, então aqui o inelegível está com essas coisas aí. E hoje, gente, essa matéria aqui, ridícula, né, para dizer o mínimo, né? Acho que está dando para ler, né? Militares fazem piques para Bolsonaro e perdem cargos no GSI. Então, tadinho dos milicos, né, dos militares, né? Fazendo ali piques para o inelegível, foram descobertos agora, né? Como é que explica? Agora vocês vão pedir piques de volta? Ô, Bolsonaro, foi mal, a gente deu aquele piques lá, você pegou essa grana toda, investiu essa grana, está ganhando grana sem ter feito nada, deu mais um golpe de estelionato, né, nas pessoas que te seguem. Será que dá para devolver para nós que fizemos o depósito para você? Será que dá para ajudar as pessoas aí que estão na penumbra e estão sofrendo em função de terem acreditado nessa criatura? É o que está acontecendo agora com algumas condenações, né? A gente viu aqui aquela senhora lá de Tubarão, a vovó de Tubarão, foi condenada. Pois bem, ela é vítima desses estelionatários. Ela acreditou nesses estelionatários. Ela se movimentou em relação àquilo que os estelionatários estavam dizendo. Os estelionatários saíram de cena e ficaram lá, essas criaturas. E olha só, gente, nós avisamos isso no nosso portal muitos meses antes de acontecer. Foi o mesmo roteiro nos Estados Unidos que Trump fez com as pessoas que o seguiam. Mandou as pessoas para invadir o Capitólio, elas se ferraram, foram presas, não conseguiram dar o golpe, enfim. E depois o Trump disse que eram traidores, que eram infiltrados, etc, etc, etc. É o mesmo roteiro, né? Uma notícia aqui importante, interessante em relação às Olimpíadas, né? Voltando aqui mais uma vez às Olimpíadas, né? A lutadora argelina, que foi objeto de um massacre gigantesco, ela, numa atitude muito bacana, né, vai disputar a medalha de ouro agora, né? No centro da polêmica sobre gênero, boxeadora argelina pede por fim de ataques e bullying. Numa mensagem muito terna, muito não beligerante, dizendo, gente, o que está acontecendo com o mundo? Parem com isso, parem de ofender as pessoas, parem de tentar discriminar as pessoas, parem de fazer esse tipo de situação.
Enfim, muito bacana o comportamento dela, né? E que merece registro de todos nós. E aí uma questão aqui, gente, envolvendo ainda a Venezuela, que está saindo cada vez mais dos noticiários, né? Que eu convido você para reflexão. Olha o que aconteceu 2 dias depois das eleições na Venezuela, depois da Rússia ter reconhecido o Maduro como vencedor nas eleições na Venezuela. A Rússia mandou um conjunto de observadores para lá. Então os observadores reportaram a Putin, mandou lá que o resultado é esse que eles consideram. Na sequência veio isso aqui, ó. Putin convida Maduro para o próximo encontro do BRICS. O que acontece? A Argentina saiu do BRICS, o Milei mandou uma carta que não está querendo entrar para o BRICS, então surgiu a vaga e o Putin, como presidente do BRICS nessa gestão, está convidando Maduro para entrar nos BRICS. E aí, gente, olha a notícia que vem na sequência. Vocês acham que tem alguém de bobeira no meio dessa história? Está aqui, ó. Maduro ameaça entregar aos BRICS blocos petrolíferos em operação dos Estados Unidos. Uma empresa norte-americana, Chevron, está explorando petróleo na Venezuela em parceria com o governo da Venezuela, né? E o Maduro está prometendo, em função dessa aproximação dele com o bloco dos BRICS, de privatizar, vamos dizer assim, ou de conceder a exploração dessa bacia a empresas ligadas ao BRICS, ou seja, empresas ou da África do Sul, ou da Índia, Brasil, Rússia, Irã, né? Enfim, países que estão formando ali um grande bloco econômico nesse momento multipolar que nós estamos vendo no planeta, né? Então, gente, o que está acontecendo em relação à Venezuela, acredite se quiser, tem infrações a direitos humanos? Tem problemas internos na Venezuela? Tem. O modelo democrático deles é um modelo que não se adapta, que não é reconhecido em várias partes do mundo? Sim, mas é o modelo que eles têm lá, a realidade que eles têm lá, e isso é objeto de disputa. Não em função de direitos humanos, ou de sistema político, ou sistema legislativo, ou de qualquer outro direito, né, na Venezuela. A questão de fundo é petróleo. Quem é que vai ficar mais próximo dessa reserva gigantesca? E nesse momento, os americanos, os norte-americanos, estão vendo essa reserva se deslocando lentamente para um outro polo. O polo que está sendo comandado hoje pela Rússia, China, África do Sul, Brasil e agora outros países que estão entrando no BRICS também. Você acha de fato que os norte-americanos estão preocupados com democracia e direitos humanos? Bom, só quem é muito ingênuo para acreditar nisso, né? Isso não retira os problemas que acontecem lá, né? Ou as imperfeições, ou os crimes, ou as ditaduras, etc, etc, aquilo que se queira apontar, né? O buraco é mais embaixo e eu estou aqui fazendo meu papel de trazer esses aspectos aqui para a sua reflexão, tá bom? Fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!